vou dar continuidade hoje ao nosso estudo do capítulo 24, não ponheis a candeia debaixo do alqueire. Tivemos rapidamente a apresentação da prima Fátima, que iniciou esse capítulo, nos fazendo a explanação dos itens 1 a 7, candeia sob o alqueire, e porque Jesus fala por parábolas, né? E aí, Fátima, me permite, assim, só para eu fazer um raciocínio rápido aqui, porque, como todos os capítulos do Evangelho, Jesus, ele, a cada momento que a gente vai se aprofundando no estudo, e nós já estamos na segunda leitura do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai captando mais mensagens. Que bom, né? Me parece assim, que elas não são reveladas todas de uma vez só, até porque o próprio capítulo nos diz isso, né? Que a gente tem que ter, as revelações são de acordo com as nossas habilidades de entendimento. E aí, a candeia sobre o alqueire, Fátima, me permita só fazer um comentário, de um resumo bem rápido que eu fiz hoje, e para mim traz duas grandes mensagens, três, né? O mais, mas especialmente essa que já foi comentada, né? Desses ensinamentos de Jesus. Não se pode revelar tudo de uma vez, né? Pois o ensinamento deve ser proporcional à capacidade de compreensão de quem o recebe. Há pessoas para as quais uma luz muito viva pode ofuscar sem esclarecer. E também outro ensinamento, deve-se ter atenção para não guardar o conhecimento apenas para si. Quem tem um conhecimento, mas não o divulga para poder beneficiar-se ou que se sinta orgulho de saber mais que o próximo, são atitudes inapropriadas. A luz do conhecimento é importante sem ser propagada, ajudando os irmãos a se desenvolverem ou a enxergar o que os olhos não perceberam por eles próprios, né? E aí Kardec também nos coloca, né, que sem a luz da razão, a fé se enfraquece, né? E uma síntese, né, que o Espiritismo ele veio projetar essa luz sobre uma porção de pontos obscuros que Jesus, naquele momento, não pôde nos colocar da forma como ele queria. E aí, porque Jesus falava por parábolas, né? Disse Jesus, por isso disse Jesus, né? Lhes falo por parábolas porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Ou seja, né, tem tudo a ver com aquilo que a gente colocou agora, esses ensinamentos que Jesus trouxe sobre a candeia, sobre o alqueire. E aí, complementando também, eu gosto muito dessa passagem que o irmão Inácio sempre nos coloca, né? Aos que já têm, ainda mais se dará, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Palavras de Jesus. E o mano Gabriel, ontem brilhantemente, também como Fátima, nos trouxe os itens de 8 a 10. Não procureis os gentis, né? Tão bem discutido, explanado, contexto que o irmão João nos trouxe. Inácio também fez as colocações complementando, o Antônio, e no final Marcos coroou, né, com a sua intervenção. E hoje, então, eu vou falar sobre os itens 11 e 12. Não são os que gozam de saúde e que precisam de médicos, né? Eu farei uma breve leitura, uns comentários, e trarei dois textos complementares, que tem tudo a ver com o tema de Emmanuel. E aí eu também registro que João colocou, eu acho que todos aqui, mas eu falo especificamente de mim, assim como o João colocou, da minha admiração profunda sobre o que Emmanuel, através de Chico, nos trouxe de ensinamentos, né? A gente tem diversas obras, Pão Nosso, Fonte Viva, e tantas outras que nos traz assim um clareamento para mim extraordinário sobre o que Emmanuel veio complementar nesses ensinamentos espirituais, né? Então eu vou começar a leitura. E aí não são os que gozam de saúde que precisam de médico,
já fazendo uma síntese desse tema, que eu, como todos do Evangelho, mas esse capítulo também é muito especial, e Jesus, ele nos traz esse médico que nos veio dar as receitas, né? Veio nos dar os remédios que deveremos tomar, que é a prática dos seus ensinamentos, né? E esse extraordinário médico das nossas almas, né? Desse entendimento que a cada dia que eu aprofundo mais em conhecê-lo, eu vejo a sua sabedoria, a sua grandeza de como ele entendia a alma humana, aquilo que se passa dentro de cada um de nós, e como é que nós temos, né, e esses remédios que ele nos coloca são todos grátis, né, a receita foi grátis, só tem umas pequenas exigências, né, as contraindicações, né, em caso a gente não as cumpra e tenha esse conhecimento do que ele nos passou, a gente vai carregar uma cruz ainda mais pesada a cada dia nas nossas vidas, mas em praticando e tendo essa bênção, de tê-lo já com ele vivendo em nós, todos nós passamos a nos curar desse grande mal que aflige toda a humanidade, todos nós, né? Não é à toa que nós estamos aqui, neste planeta, para nos melhorarmos, cada um de nós. Bom, então vou iniciar aqui a leitura. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Estando Jesus, o item 11, estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos, né? E gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando, disseram aos discípulos: por que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhe Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. E aí uma primeira, lá na frente, o nosso querido Kardec nos pede para a gente reportar lá a introdução, quando ele fala sobre os publicanos, né? Todos nós sabemos, mas nada melhor do que rever, né? Os publicanos eram cobradores de impostos, né? Detestados pelos judeus, tendo como corruptos, né? Muito semelhante ao que nós vemos hoje em dia, em alguns casos, e outras coisas mais, e esses outros que também, como diz aqui no texto de Mateus, não eram de boa, e pessoas de má vida, né? Então, tanto os publicanos quanto essas pessoas, segundo Jesus, sofrem desses males que todos nós também temos, alguns encobrem, mas que bom é quando a gente começa a reconhecer que precisamos tomar os remédios que ele nos trouxe e aplicá-los em nossas vidas, né? Então, essa passagem é de Mateus 9, 10, capítulo 9, versículo 10 ao 12. E aí entra Kardec, né, com a sua explanação no item 12. Jesus se dirigia principalmente aos pobres e aos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos, que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Ele se refere aqui à introdução, item publicanos, né? Portageiros, e volto aqui, né, novamente a citar exatamente que, para que a gente comece a entender o que Jesus veio nos trazer, nós temos que ter essa humildade de coração verdadeira, né, de entender que precisamos de ajuda, efetivamente, que nós sozinhos não temos como resolver nossos conflitos interiores, né, a própria psiquiatria, psicologia, já bênçãos do nosso Pai amado, nos tem trazido algum conforto, mas pelo entendimento, eu que já frequentei psiquiatria, psicologia, não existe um psicólogo, um psiquiatra igual a Jesus, né? Eu acredito que para vocês também, modesta maneira de enxergar hoje
essa bênção que é ter Jesus em nossas vidas. E aí também, falando um pouco que o irmão Inácio até já colocou aqui, que normalmente a gente só vai procurar a espiritualidade, essa divindade, esses mistérios, quando realmente nós estamos sofrendo, né? Na dor, quando estamos bem financeiramente, quando estamos com saúde plena, com juventude, com aquela disposição. É como se a gente não tivesse doente e não precisasse, então, né, dessa busca. A partir do momento que as enfermidades começam a chegar, e não só as enfermidades do corpo, mas normalmente o ser humano, ele é através das doenças do corpo, que ele vai se preocupar com as doenças espirituais, né? Esse chamamento, e que nada vem em vão, né, para nos trazer essa cutucada em cada um de nós, né? Eu, particularmente, que passei, já contei aqui diversos problemas de saúde. Hoje eu gozo de uma saúde plena, considero física e mental, porque graças a Deus tenho tido essa bênção na minha vida de ter me transformado, de vir me transformando, muito imperfeito, como o colega Marco sempre coloca, né, Marco? Somos ainda muito imperfeitos, mas pelo menos estamos no caminho da porta estreita dos ensinamentos do Cristo, nessa busca de auto-melhoramento. Bom, continuando, essas palavras, como tantas outras, encontram a sua explicação no Espiritismo. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de a usarem mal. Parece, dizem, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo de maior merecimento. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de que todo homem pode ser dotado, como da de ver, de ouvir, de falar. Ora, não há nenhuma faculdade de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra, senão aos incapazes de proferirem coisas más, haveria mais mudos do que pessoas aptas a falar. Deus concedeu faculdades ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas sempre pune o que delas abusa. Na verdade, a gente aprendeu que não é Deus que nos pune, né? Somos nós mesmos que buscamos essa punição de acordo com os desvios que nós fazemos das suas leis morais, espirituais, dos seus mandamentos, né? E aí, nós estamos estudando às sextas-feiras o livro dos médiuns, com esse auxílio maravilhoso do irmão e do conhecimento do irmão Inácio, que tem nos trazido muitas explicações. Eu já conversei aqui diversas vezes, eu tenho me dedicado um pouco mais recentemente a esse estudo da mediunidade, porque assim, é como se eu tivesse um norte da busca de Jesus, não que a mediunidade não me conduza a isso, não é isso que eu quero dizer, mas é de que eu deixei essa parte aí dentro dos estudos espirituais, agora para essa época, e que bom é que Inácio nos trouxe, porque tem me incentivado bastante a me aprimorar nisso, né? E aí, continuando, se o poder de comunicar com os espíritos só fosse concedido aos mais dignos, quem ousaria pretendê-lo? Onde, aliás, estaria o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é conferida sem extinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para fortalecê-los no bem, aos viciosos para os corrigir. Não são estes últimos os doentes que necessitam de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que o pode arrancar do lamaçal. Os espíritos bons lhe vêm em auxílio e os conselhos que recebe diretamente são capazes de impressioná-lo de modo mais vivo do que
se os recebe por caminhos indiretos. Deus, em sua bondade, coloca a luz nas suas mãos, para lhe poupar o trabalho de buscá-la longe. Ele não será bem mais culpado se não quiser vê-la? Poderá desculpar-se com a sua ignorância quando ele mesmo tiver escrito com suas mãos, visto com seus próprios olhos, ouvido com seus próprios ouvidos e pronunciado com a própria boca a sua condenação? Se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão da sua faculdade, da qual se apoderam os espíritos maus para o obsidiarem e enganarem, sem prejuízo das aflições reais com que Deus castiga os servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos maleável aos espíritos em geral. O bom médium, pois, não é o que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos espíritos bons e somente deles recebe assistência. É unicamente neste sentido que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Então, esse texto, apesar de Allan Kardec trazer a questão da mediunidade como forma de reflexão sobre as palavras de Jesus, ele coloca exatamente isso, né, de que a mediunidade está à disposição, como nós já vimos aqui, à disposição de todos nós, que ela vem exatamente tanto para os que estão bons, sãos, né, que estão mais evoluídos, como também para aqueles que necessitam de remédios, né, e aí ele nos traz exatamente isso, de que escrevendo, enxergando, ouvindo, se não tiver melhora com isso, né, as consequências são as mais desastrosas possíveis, conforme a gente já sabe a respeito disso, né? Bom, mas eu trouxe, então, eu trouxe Emmanuel nos trazendo para mim um esclarecimento dentro daquilo tudo que eu comentei sobre esse médico tão extraordinário, esse grande psicólogo, esse psiquiatra, esse mestre dos mestres, Jesus, sob o entendimento das nossas aflições e dos nossos problemas interiores. Eu vou passar aqui, esse primeiro texto que eu vou ler é do livro da Esperança, né? Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e o texto é Ante o Divino Médico. E começa Emmanuel. Milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos, carregando débitos e inibições contraídos em existências passadas ou adquiridos agora. Proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico. E basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a correção de receitas articuladas por eles com vista à terapia da alma. Todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão. E aí eu vou começar a ler o que Emmanuel nos traz, exatamente sobre o que eu comentei no início, de que Jesus não veio, né, segundo ele, para os que gozam de saúde, mas os que estão enfermos, né? E ele começa então, nas perturbações do egoísmo, fazes o que, né, qual é a doença e qual é o remédio que Jesus nos traz, né? Nas perturbações do egoísmo, fazes aos outros o que desejas que os outros te façam. A outra doença, nas convulsões da cólera, na paciência possuirás a ti mesmo. Jesus nos deu esse remédio. Outra doença, nos acessos da revolta, diz Jesus, humilha-te e serás exaltado. Na paranoia da vaidade, outra doença extremamente moderna, né? Traz o remédio, Jesus, não entrareis no reino dos céus sem a simplicidade de uma criança.
na paralisia de espírito por falta de virtude, por falsa virtude, né? Outra doença, outra enfermidade, Jesus nos traz: se aspiras a ser o maior, sê no mundo o servo de todos. Nos quistos mentais do ódio, outra doença terrível da nossa alma, do nosso espírito, ensina-nos Jesus, nos receita o medicamento. Ama os teus inimigos. Nos delírios da ignorância, né? Outra enfermidade, traz Jesus: aprende com a verdade e a verdade te libertará. Nas dores por ofensas recebidas, quem não tem esta, né, não cai nessa tentação dessa doença que tanto nos tira a liberdade, né? Aprende, nas dores das ofensas por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7. Olha só. Nos desesperos provocados por alheias violências, outra enfermidade, nos traz Jesus o seu remédio: ora pelos que te perseguem e caluniam. Nas crises de incerteza quanto à direção espiritual, remédio: se queres vir após mim, nega a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Nós, as consciências que nos reconhecemos individuais, regozijamos-nos com a declaração consoladora do Cristo: não são os que gozam de saúde os que precisam de médico. Sim, somos espíritos enfermos com ficha específica nos gabinetes de tratamento, instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliar de todos se o doente persiste em fugir do remédio. Olha que maravilha de texto, na minha humilde visão, que vem complementar isso aqui que a gente já falou, né? De que ele traz as receitas, nos dá o medicamento grátis. Todos nós, qualquer que seja o ser humano, a alma vivente neste planeta, tem acesso a esse receituário, a esses medicamentos, mas não nos curaremos se a gente não efetivamente passar a praticar no nosso dia a dia, em nossas vidas, os ensinamentos e os remédios que ele nos trouxe, conforme o próprio Emmanuel nos esclarece acima, né?